Aleluia, Jesus. Estamos entrando aqui ao vivo, né? Tanto pela rádio Nova Shekinah FM e também pela internet, pelo grupo Mensagem da Bíblia. Vamos trazer uma palavra aqui, irmãos, que eu creio que você nunca ouviu tal coisa, porque é algo muito tremendo que você vai ouvir nesta tarde. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Sabe qual palavra você vai ouvir? Uma palavra tremenda que você nunca ouviu. Aleluia. Por que eu tenho certeza que você nunca ouviu? Porque é mistério de Deus essa palavra. Aleluia. A palavra é a seguinte. Gideão e o mistério do pão de cevada torrada. Você lembra dessa palavra, Juízes? Tá aqui, ó. Vamos ler aqui rapidinho. Juízes, capítulo 7. Juízes 7, né? Aleluia. Juízes 7, verso 13. Vocês devem ter ouvido falar sobre o pão de cevada torrado. Hoje você vai aprender o que significa isso, né? Juízes 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. Respondendo o seu companheiro, disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Aleluia. Escuta isso. Você vai ouvir algo tremendo nesta palavra, nesta tarde. Deus abençoe os irmãos que já estão ao vivo em nome de Jesus. Mistério do pão de cevada torrado. O que significa isso, irmãos? Tem um significado aqui e é muito profético, é muito tremendo, é escatológico, e você precisa ouvir para você entender. Aleluia. A Bíblia diz: o meu povo, né, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aleluia. Vamos entender, irmãos, o que significa o pão de cevada torrado. Aleluia. Não é um simples sonho, irmãos. Gideão adorou porque Gideão entendeu o que estava acontecendo, tá? Não foi só um sonho. Aleluia. Foi uma revelação e Gideão sabia muito bem o que estava acontecendo ali naquele momento. Aleluia. Escuta isso. Se você voltar lá na lei de Deus, né, no Antigo Testamento, vamos voltar um pouquinho antes da lei, né? Antes da lei. Quando Moisés tira o povo da terra do Egito, tá? Vai guardando isso aí. Quando Moisés vai tirar o povo da terra do Egito, uma das pragas chama-se praga de granizo, ou praga, né, de pedrinhas, de gelo. Tem pedras de gelo e tem também pedras de pedra, né? Pedras de mineral. Uma dessas pragas, que foi essas pedras, esses granizos, essas pedras destruíram a plantação. Quando a plantação é destruída, a Bíblia diz o seguinte, tá? No livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo vai dizer o seguinte, Êxodo 9, 31, vai dizer que toda a colheita de cevada foi danificada. Porém, tá, o trigo não foi danificado, porque o trigo ainda estava na espiga. Então presta atenção. A colheita que vinha primeiro era a de cevada e depois vinha a de trigo. Tá? Por quê? Porque o trigo se estragou. Aliás, a cevada se estragou com a chuva de granizo, tá? E a colheita de trigo não se estragou, porque o trigo ainda estava preso na espiga. Aleluia. O que vai acontecer mais na frente? Mais na frente, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, ele ordena a Moisés, né, a lei das primícias. Como é que era a lei das primícias? Todo aquele que plantava sua cevada e seu trigo, antes de colher, ele tinha que ir até o sacerdote, ofertar e falar para o sacerdote: sacerdote, tira as primícias que eu vou colher. O sacerdote ia examinar, pegava a primícia, um molho de primícia, ofertava para Deus, e aquelas primícias ali, após ser ofertada para Deus, né, a primeira parte da colheita, uma primícia, o sacerdote dizia: está abençoado, você pode colher. Lembrando que na lei, Deus determinava: primeiro você vai colher as primícias para Deus, depois você vai colher a colheita geral, depois os 4 cantos da colheita, e as espigas que caírem no chão é para deixar para os pobres. Tem um significado profético. Você que tem fome de Bíblia, você vai entender, essa palavra é tremenda. Vai te trazer um grande conhecimento e uma libertação espiritual de muitas coisas que você vinha ouvindo por aí. Então, Deus mandou, né, pela lei,
que se pegasse as primícias primeiro, as primícias é para Deus. Então você ia lá, você tem uma plantação imensa, né, de trigo. Lembrando que naquela época não era como hoje. Hoje nós temos o pão feito de trigo. Eles comiam, basicamente, a alimentação era trigo e cevada, pão de cevada e por aí vai. Então colhia-se esse trigo, essa plantação ofertava-se em primícias para Deus. Após colher esta primícia, né, o que vai acontecer? Você ofertar para Deus, então o sacerdote falava, está abençoado. Quem não desse as primícias, não vinha chuva sobre ele, né? Não vinha chuva sobre ele, esta pessoa não estava abençoada. Lembrando logo o seguinte, não se trata de dinheiro, tá? Esta primícia, estamos falando da colheita de Israel, que tem um significado escatológico e profético. Muito bem, quando colhia-se essa primícia e ofertava o sacerdote ofertava-se a Deus, estava abençoado. Você colhia a colheita geral, deixava os 4 cantos, né? A lei mandava, para quê? Para que os peregrinos e forasteiros, né, colher-se. Quando Jesus passa nas searas, no Novo Testamento, ele vinha colhendo trigo e comendo, né? Era exatamente isso. Todo forasteiro que passasse numa plantação, ele podia colher, comer os trigos, que não era roubo, tá? Ele podia comer à vontade. Não podia colher e levar para casa. Ele podia colher e comer durante a sua passagem por aquela plantação. Muito bem. Então esses 4 cantos também têm um significado, que já vou falar. E o que caía no chão não podia pegar. O agricultor não podia pegar, tinha que deixar para os pobres. E qual é o significado disso tudo? Então nós vemos aí que houve uma colheita só, com 4 fases distintas, né? Qual a primeira fase? Primícia, ofertava-se o sacerdote dá para Deus. A segunda fase, vinha-se a colheita geral. A terceira fase, deixava os 4 cantos para os peregrinos. E aquela espiga que caiu no chão era para os pobres. Então uma colheita com 4 fases distintas. Qual o significado escatológico para começar nesta palavra? Primeira coisa, as primícias para Deus é aquilo que vai dizer em 1 Coríntios 15, né? Que Jesus Cristo ressuscitou e a primícia dos que dormem. Então, deixa eu primeiro abrir aqui um parênteses, né? A colheita, irmão, tem a ver com a ressurreição dos santos, com a nossa salvação, com o que vai acontecer em breve, no momento do arrebatamento e com o que já está acontecendo. A colheita, irmão, já está em andamento. Se você não sabe, a colheita de Deus já está em andamento. Escute isso. A colheita de Deus já está em andamento. É uma revelação tremenda esta palavra que eu li sobre Gideão, você vai entender já já, pelo seguinte. Por quê? Porque as primícias significa Jesus. 1 Coríntios 15 vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem. E como é feita a ressurreição? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando se colhia a primícia, Hebreus 10, versículo 1 vai dizer que a lei não é a imagem exata das coisas, mas sim a sombra daquilo que se havia de vir. Ou seja, não é a imagem exata daquilo que está acontecendo, mas é apenas uma sombra. Então, o que a lei significa das colheitas é uma sombra daquilo que é profético, daquilo que vai acontecer. Muito bem. Então, as primícias significa Jesus Cristo, que é o primeiro a ressuscitar com o corpo de glória. Aleluia! E aqueles que o Senhor entregou, né, ao Pai, as primícias dos que ressuscitaram, são aqueles que ressuscitaram em Mateus 27 e 28 ali, onde Jesus ressuscita e um grupo de santos ressuscitam e entram na cidade santa. Essas são as primícias. O que mais tem a ver a colheita? A colheita geral é aquela parte em que, quando Jesus vier, 1 Coríntios 15 vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a colheita geral que acontece a qualquer momento no acontecimento conhecido por nós como arrebatamento. Os que estão vivos terão seu corpo transformado. Mas antes disso, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é a colheita geral. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Aleluia, a colheita de Israel e a ressurreição dos santos. Aí eu vou chegar já já em Gideão de novo. Preste atenção. Os 4 cantos significam os judeus, porque os judeus, depois da colheita geral, que é a ressurreição dos santos, muitos serão salvos no arrebatamento. Foi o que Paulo disse. Romanos 11, verso 25 diante, diz: Não quero, amados irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, porque o endurecimento veio em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então todo Israel será salvo. Quando é que todo Israel será salvo, irmão? Por ocasião da volta vencível, onde todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem transpassou Jesus, a culpa caiu sobre o povo judeu. Então todo judeu que estiver vivo por época da grande tribulação, ou aquele que realmente for escolha de Deus, né, que a Bíblia vai falar sobre isso, ele será salvo. Então quando você vê a expressão, os 4 cantos, o Senhor enviará os seus anjos, juntará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Isso fala sobre Israel.
os escolhidos de Deus, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Quem é israelita não é quem mora em Israel. Aleluia, é aquele que é realmente israelita. Por quê? Porque as tribos, né, hoje, elas estão sumidas, ninguém sabe qual é a tribo. Você pode ser um judeu e não saber, aleluia, e você pode estar incluído, inclusive, nos 144 mil, porque não é você morar em Israel que se faz de você um israelita, não é você botar que parra na cabeça, né, e se judaizar que vai te fazer um israelita. Não. O que faz você ser um judeu é você ser judeu. Se alguém disser, eu sou judeu, eu quero saber então qual é a sua tribo. Aí tudo bem. Né? Então os 4 cantos apontam para Israel, que será salvo na grande tribulação. E as espigas são os gentios que ficarem na grande tribulação. Assim como a espiga que cai no chão, né, de trigo é pisada, a pessoa chuta, cai areia, vai para um lado, vai para o outro, e depois vem lá o pobre e colhe, significa que alguns serão retirados. Aí você entende o seguinte, então é uma colheita com fases distintas da colheita. Quem está entendendo, diga aleluia. Então é uma colheita com fases distintas. Aonde os pós-tribulacionistas se enrolam na palavra, diz em Apocalipse 20, que os que venceram a marca da besta, né, a Bíblia diz que tiveram parte na primeira ressurreição. Então eles pensam, então aqui em Apocalipse 20 é a primeira ressurreição. Não, ali é a primeira ressurreição, mas é a fase final, porque muitos dizem assim, aqui em Apocalipse 20 é a ressurreição, então significa que aqui, né, os que morreram em Cristo ressuscitaram, o arrebatamento foi aqui em Apocalipse 20. Não, em Apocalipse 20 é o final, está fechando-se o ciclo da ressurreição dos santos, que começou em Jesus, que é primícia. A qualquer momento vem a colheita geral, os 4 cantos que ficaram sobre a terra, as espigas que ficam, são aquelas de Apocalipse 20. Deu para você entender até agora, amado querido irmão? É uma maravilha tremenda esta palavra, é uma revelação muito grande, irmão. A colheita de Israel, a ressurreição dos santos. No Antigo Testamento, os santos do Altíssimo, né? O povo judeu, como Gideão, eles esperavam a manifestação do justo, daquele que morreria por nossos pecados. Quem é que morreria por nossos pecados? Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus viria. Aleluia. Eles sabiam que viria um justo desde Adão, quando Adão é coberto por uma roupa de peles, irmão. Aleluia. Né? Adão já sabia que viria um justo para expiar a iniquidade, para salvar o povo dos seus pecados. Esse justo, nós sabemos que é Jesus que já veio, mas Gideão ainda estava nessa esperança, né? A esperança para ele já era pregoada desde a lei, ele sabia o que estava fazendo. Então, quando Gideão, ele vai ali, né, Deus vai provando Gideão, Deus fala para Gideão vencer os medianitas, o Senhor aparece para Gideão, e Deus fala para Gideão, o anjo, né, fala para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Por muito tempo eu pensei, Senhor, por que Deus do nada fala que eu sou contigo, o Senhor é contigo, varão valoroso? Gideão estava malhando trigo no lagar. Então a interpretação que a gente comumente tem é pensar, não, Deus é com Gideão porque Gideão está malhando trigo no lagar, está pegando trigo, salvando em um lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Não, não é por causa disso. Aleluia. Tudo bem, pode ser por causa disso também, mas é algo superficial, irmãos. Aleluia. É algo superficial. O que está acontecendo é que ele está malhando trigo no lagar e o anjo fala para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe por que o Senhor fala com Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso? Pelo simples fato de que se ele está malhando trigo no lagar, é porque a colheita da cevada já aconteceu, aleluia. E a cevada é a primícia, muito provavelmente 99% de chance de Gideão ter pegado o seu molho de cevada, que é a primícia, e apresentado ao sacerdote levita e falava, essa aqui é parte das primícias para o rei conforme mandou Moisés. Então foi ofertado para Deus essa primícia e agora Gideão está malhando trigo para salvar. Então o que esta palavra ensina? Deus só é com aquela pessoa, tá, que prioriza a Deus, que bota Deus em primeiro lugar. Quer ser abençoado? Coloque Deus em primeiro lugar. Não tem ninguém mais importante do que Deus. Não tem ninguém mais importante do que o Senhor Jesus. É melhor agradar a Jesus do que agradar o homem. Ora, o que vai acontecer com o profeta Elias, com aquela mulher Sarepta, né? Vai e faz um bolo para mim. Eu só tenho aqui, vou fazer um pouquinho para mim, vou catar umas madeirinhas, fazer um foguinho, fazer para mim, comer e depois morrer. Ele ia falar assim, faz do jeito que tu falou, mas para mim primeiro. Ou seja,
primeiro sirva a Deus. Meus planos estão em segundo lugar, meus projetos de vida, meus propósitos. Tem gente que só quer fazer aquilo que ela quer. Se não fizer aquilo que ela quer, ela faz beicinho, faz pirraça para Deus. Não adianta, aleluia. Jesus é em primeiro lugar. Jesus está quebrando o ego nesta tarde. O que é quebrar o ego? É você pensar, eu quero... Lembra de Naamã, né? Eu quero ser curado. O profeta vai lá, vai botar a mão na minha cabeça e o profeta vai lá e fala assim, mergulha 7 vezes no Jordão. Não foi nem lá atender. O ego ali de Naamã foi quebrado, irmão, foi espatifado no meio. Naamã pensou, eu pensei que eu ia lá, porque afinal de contas eu sou um general, sou um cara importante, ele ia lá botar a mão em mim, mas não fez nada disso, eu vou embora. Ei, escuta uma coisa, não é da maneira que você quer, o importante é que Deus vai fazer. Porque às vezes a pessoa pensa assim, Deus não fez da forma que eu quis. Ei, escuta isso, Deus pode não fazer da forma que você quer, mas Ele vai fazer se tu esperar. Aleluia. Deus não é nosso empregado, irmão, então Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, mas o importante é que Ele vai fazer. O importante é que a vitória virá. Então você tem que esperar. Voltando para Gideão, para a gente não perder o foco, irmão, essa palavra é muito tremenda, aleluia. Então Gideão, né, Gideão dá as premissas para Deus, em primeiro lugar. Aí mais na frente, ele vai ouvir o sonho, né? Foi onde nós lemos em Juízes 7. Ele ouve que um dos inimigos diz que ele viu um pão de cevada torrado. Irmãos, o pão de cevada nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a primícia. Jesus é a primícia, irmão, aleluia. Gideão sabe que a primícia apontava para o futuro. Eles sabem, os judeus sabem que, os judeus, né, piedoso, que faz a vontade de Deus, sabe que cada vez que matava um cordeiro, apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o sacrifício de Caim não foi aceito, mas de Abel foi? Porque o cordeiro apontava para Jesus. Esta primícia, olha essa primícia, a cevada significava as primícias é Jesus. A primeira parte é o Senhor Jesus, é a primícia do que dorme, primeiro que foi ofertado a Deus em sacrifício para a nossa expiação. Então, quando aqueles homens contam o sonho, irmão, eles veem o pão de cevada torrado e derrubando, destruindo os midianitas, nem eles sabiam qual era a revelação. Eles podiam pensar que era alguém, de repente, negro, né, forte, alguém, né, algum guerreiro lutando, mas a Bíblia diz que Gideão adorou. Por que Gideão adorou, irmão? Porque Gideão sabia do que eles estavam falando, nem eles sabiam. E Gideão só adorou porque foi o próprio Deus que falou assim, vai lá e ouve o que eles estão falando. Então Gideão entende, Gideão sabe, quem está acompanhando a palavra desde o começo vai entender, você que não ouviu desde o começo, volta aí para você entender. Gideão sabe que o pão de cevada torrada apontava para Cristo, para o Salvador. Então Gideão sabe que este negócio é um negócio em que Deus está no negócio. Ei, escuta isso, Deus está neste negócio, aleluia. Tu pensou em desistir, Deus está falando contigo, Deus está nesse negócio. O pão de cevada torrado é aquele que vai pelejar, aleluia. O pão de cevada torrada, aleluia, ele desceu, irmão, destruiu os midianitas. Não é nada, Gideão adorou porque Gideão sabe, irmão. Você tem que entender o que está acontecendo, você tem que entender quem está pelejando. Quem peleja para a tua vida é o Senhor Jesus, quem guerreia é Jesus, quem guerreia é o pão de cevada. Não tem ninguém que possa parar diante do pão de cevada torrado, irmão, aleluia. Por que torrado? Significa o seguinte, o fogo da provação, irmão, aquilo que ele iria passar. A Bíblia diz que o vaso, ele é provado no fogo, né, para ser forte, e a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo, né? O ouro é provado no fogo e perece, mas a fé é mais preciosa ainda do que o ouro que perece. Então Gideão sabe, irmão, o povo judeu sabia do que estava sendo falado. Vai lá, 1 Crônicas 11:13, você vai ver uma passagem interessante, você vai ver que Davi, ele vem diante dos seus inimigos, irmãos, os filisteus, e ele para no meio de um campo, que tinha um pedacinho de campo assim, né, com cevada, e a Bíblia diz que eles batalharam por causa de um pequeno campo de cevada. Por que Davi faz isso, irmão? Porque Davi sabe, irmão, o que significa, o que apontava, aquilo era profético. Davi defende aquilo que é profético. Então escuta isso, nesta tarde gloriosa, eu quero em nome do Senhor Jesus te dizer algo da parte de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Quando você sabe em quem você crê, em quem você está crendo, aleluia, quando você entende isso, isso é libertador. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que ninguém pode frustrar os planos de Deus, aleluia. Gideão estava temendo, você está temendo dar um passo à frente, você está buscando confirmação de Deus, aleluia. Que vem a ser a confirmação de Deus? É você entender para onde que a palavra está apontando. A palavra está apontando para Jesus, aleluia. Então a Bíblia diz que após isso, o que Gideão vai fazer, irmãos?
Gideão, ele simplesmente vai adorar, ele vai juntar o povo, e no final você sabe como é que vai acontecer, né? Que não vai ser ele que vai pelejar com a espada dele. E voltando aqui para Gideão, malhando trigo no lagar, o lagar, ainda faltou falar essa parte que eu não vou falar hoje, mas nós temos aqui a cevada, primícias, nós temos o trigo, que é a colheita geral, e temos o lagar também. E por que Gideão malhava o trigo no lagar? Lagar, a Bíblia fala que o lagar, irmão, significa juízo de Deus. Tá? O juízo de Deus. Tá? Então, no lugar de juízo, Gideão ainda salvava alguns. Aleluia. Ou seja, o que essa palavra significa? Em Apocalipse vai falar sobre o lagar da ira de Deus. O Senhor pisou o lagar, o próprio Senhor Jesus pisou o lagar e foi salpicado as vestes do Senhor. Não é? Então esse lagar é o juízo de Deus que está para vir sobre a terra. Mas num lugar de juízo, ainda o Senhor salva alguns trigos. O Senhor está enviando também a palavra de salvação. Você é trigo, você está fora do evangelho. O Senhor está te chamando, quer te pegar assim, ó, te pinçar como um trigozinho, tá? No meio do lugar do lagar. O lagar é lugar de juízo. Sabe o que é um lagar, irmão? O lagar era um lugar de pedra, né? Tinha um pequeno furo embaixo e que as pessoas que faziam vinho ou tiravam o suco seguravam-se numa corda e ficavam pisando, irmão. Imagina marchando na uva a ponto de sujar suas roupas, suas vestes. Assim a Bíblia faz essa figura, falando que o próprio Senhor Jesus é que pisará o lagar da ira de Deus. Então Gideão é um ganhador de almas. É isso que a Bíblia está falando. Gideão está salvando almas. Você, irmão, continua nesta obra, continua evangelizando, pregando, prega onde for. Essa semana Deus me deu graça de pregar no trem, irmão. Não quero nem saber se vão gostar, se vão, se não vão, não estou nem aí. Eu quero agradar a Jesus, eu quero fazer a vontade do nosso Rei da Glória. E para você, amado e querido irmãos, ainda tem uma coisa para te dizer. Aleluia, nós vamos estar clamando. Aleluia, nós vamos clamar com você. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o pão de cevada torrada, que é o Senhor Jesus Cristo, ou torrado, né? Esse pão de cevada, ele vai entrar com providência. Deixa eu puxar o microfone para cá. Ele vai entrar com providência, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na fase das colheitas, né? Em que foi colhida as primícias. A colheita geral acontece a qualquer momento e você não pode perder esta colheita. Você não pode estar fora, porque se você estiver fora, você vai ser as espigas que caem no chão. Inclusive o livro de Ruth vai falar sobre isso. Ruth é aquela pobre que vinha catando aquelas trigo, né, no chão. Ali, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, irmão, é aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está colhendo espigas no lagar da ira. Se você não for retirado do lugar da ira, do lagar, você poderá ser pisado no lagar da ira. E isso o Senhor Jesus não quer. É isso que diz 1 Tessalonicenses 1,10, que nós esperamos do céu o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Então, amados e queridos irmãos, é tempo de conserto com Deus. Aleluia, é tempo de conserto. Nós temos que ser o trigo para participar da colheita. Gideão sabe o que é cevada e você tem que entender o que é trigo. Você não pode ser joio, né? Joio não tem fruto, joio é só palha, né? Quando o que está acontecendo nesta época, né? Foi aquilo que João Batista disse, né? E na sua mão ele tem a pá. Padejará o seu trigo, né? Queimará a palha e ajuntará o seu trigo no celeiro. O que significa padejar? Pegava-se um monte de trigo, imagina um caminhão de trigo sendo entornado, aquela montanha de trigo, pegava-se aquela pá como se fosse aquela pá de pizzaiolo, aquela pá de padeiro gigante, jogava-se o trigo para o alto, o vento batia, levava a palha e o trigo caía do lado. Ao final, depois de padejar toda esta montoeira de trigo, tinha-se duas montanhas, uma montanha de trigo aqui e outra montanha de palha ali. O trigo pegava-se, colocava no celeiro, né, e a palha levava para queimar. O vento, ele acontece nas nossas vidas para quê? Para separar o joio do trigo. Aleluia, porque quem é trigo, o vento bate, ele vai sendo separado para Deus. Aleluia. Nós temos ali o caso em Gênesis, o caso de José, né, que durante 7 anos ajuntou o trigo no celeiro. O trigo, ele é guardado, ele é arrebatado, ele é livre da ira. A ira de Deus, você não viu nada. Você que está vendo essa pandemia, você não viu nada ainda do que há de vir, tá? O que há de vir é coisa cruel, coisa terrível. Mas não que Deus vai fazer maldade com o homem, é que Deus está chamando para escapar. Escapa-te por tua vida. Aleluia. Nós vamos estar clamando a salvação individual. De repente você está muito preocupado com teu marido, teu filho, seja lá quem for. Claro, Deus vai trabalhar na vida deles, mas você tem
tem que escapar para a tua vida. Tá? Jesus pode voltar e você não pode idolatrar homem, não pode idolatrar marido, mulher, namorado, namorada. Já viu aquele corinho? Se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, irmão, aleluia, me deixa ir, aleluia. A mulher de Ló, ela pegou a mão de Ló firme, virou estátua de sal, e Ló querendo sair, ela puxando Ló, e Ló, me solta, e Ló foi embora, e ela ficou para trás. Ou vem comigo, aleluia, quem comigo nós juntos, Pai. Então vem comigo dando glória a Deus. Fala pro varão, seu varão, vem comigo dando glória a Deus. Não me atrapalha não, não vou te idolatrar não, aleluia. Marido, mulher, seja lá quem for, ninguém é mais importante que Jesus. Jesus é o primeiro lugar. Ah, mas sabe como é que é, né? Sim, você não vai discutir. A mulher sabe, edifica a sua casa, ela ganha o varão sem palavras, aleluia. Mas se você não puder ir para a igreja, irmão, dobra seu joelho, 1 horinha de oração, 2 horas de oração, não tem nada que Deus não possa mudar o quadro, aleluia. E neste momento nós vamos estar clamando para a sua família, então, em nome de Jesus, que lugar de trigo é no celeiro. Você é trigo, você que está fora do evangelho, você que se desviou da casa do Senhor, né? Busca o Senhor. Então está aí explicado o mistério, né? O mistério do pão de cevada torrado. Vamos estar clamando para a sua família, por todos em nome do Senhor Jesus. Eu creio que é uma tarde de vitória. O Senhor Jesus te chamou, o Senhor Jesus te escolheu. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer em queimar, né? Qualquer que seja, eu creio que Deus não tem prazer nisso. Eu creio nisso. Deus não tem prazer que ninguém seja condenado. Mas o milagre, irmão, da salvação de almas só é possível através de você receber o Senhor Jesus para ser justificado pela fé. Por isso que o Romanos 5 vai dizer, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que significa isso? Para você ter paz com Deus, você tem que ser através do Senhor Jesus, porque senão você está de mal com Deus, né? Por quê? Porque todos os pecados se desviaram, extraviaram, né? Destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Então, pão de cevada torrado é Jesus que te livra da ira futura. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus? Fechamos nossos olhos e clamemos a Deus. Oh, que maravilha, em nome do Senhor Jesus, vamos estar clamando. Oh, aleluia. Oh, Altíssimo Deus e Eterno Pai, em nome santo do Senhor Jesus, toma, Pai, teus filhos nas tuas mãos, toma tuas filhas, toma a tua igreja, ó Pai Celestial. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que teus servos de Deus sabia, Pai, daquilo que estava para acontecer e sabia, Pai, o que bem era o Senhor Jesus que estava na causa. E eu creio, Pai, que tu está na causa da tua igreja. Quando tu está na causa da tua igreja, quando tu está, Pai, no processo, quando tu está no negócio, não tem midianita, não tem filisteu, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, como tu foi com Gideão, desembainha a tua espada, Pai, passa a tua espada nesses demônios que atormentam, que entram no caminho da tua igreja, Pai Celestial, da ordem a teus santos anjos nesta tarde e dá a vitória para todos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesta tarde que o Espírito Santo falou a cada coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a vitória é nossa pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo aí, você que está no Facebook, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.